Alex Pereira, o Alex Poatan, já teve a próxima luta dele marcada. Ele enfrenta o quarto do ranking, Sean Strickland, no dia 30 de julho no UFC 277. O brasileiro chegou no UFC recentemente, fez uma luta, fez a estreia, venceu por nocaute, venceu bem. Na segunda luta pegou o também brasileiro Bruno Blindado, venceu na decisão e já vai lutar contra o quarto do ranking. E o que eu acho disso, né? Eu acho legal pelo lado de eu ser torcedor do Alex Poatan, né? Eu já conversei com ele, eu acho um cara muito gente boa, eu gosto dele, torço muito pra ele, quero que ele seja campeão, mas, eu sempre tento trazer aqui no canal, vocês sabem, e eu vou repetir, a minha opinião, independente de eu gostar ou ser amigo ou qualquer coisa. Então, o que eu acho? Eu acho que o currículo do Poatan foi um passaporte pra ele pegar direto o top 4 e se ele vencer o Strickland, ele disputa o cinturão, né? Não tem muita caminho ali. Então, assim, é bizarro. É bizarro. A quantidade de lutas que ele tem no MMA, a quantidade de lutas que ele tem dentro do UFC, uma ele venceu por nocaute, a outra na decisão, e ele já pegar o top 4, e detalhe, deram o top 4 pra ele, um cara que tem um jogo extremamente favorável pra ele, além de tudo. Não deram um cara um top 5, mas deram um cara meio encardido, o jogo meio encardido. Não, deram de bandeja um cara que é trocador, um cara que meio que vai pra cima ali e tal. Então, assim, é um jogo que casa muito pro Poatan vencer. Então, abreviaram muito o caminho dele pro cinturão e ainda dando um nome que é completamente vencível. Então, assim, o que eu acho, né? Eu acho que do lado do negócio UFC, né, pros negócios do UFC, eu acho que faz sentido, né? Se eu fosse Dana White ou os matchmakers, talvez eu fizesse mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque vai vender demais Poatan e Adesanya, todo mundo sabe disso. E aí você quer fazer com que o Poatan fique fazendo outras lutas ali no meio do caminho, sei lá, um top 15, um top 10, depois um top 5, correndo o risco de pegar um ou outro nome encardido ali no meio, um cara que às vezes tem um jogo mais do wrestling, um cara que sufoca um pouco, enfim, vai correr o risco ali. O próprio Poatan tinha dito, né, que o caminho até o cinturão era mais difícil do que enfrentar o próprio Adesanya. Então, eu recentemente, até lá no podcast da MMA Hoje, falei do top 15, os nomes que eu achava ali que podia ser um pouco chato e tal. Então, assim, eu acho legal como torcedor, né? Fico feliz, espero que ele ganhe e dispute o cinturão, mas eu acho que foi uma acelerada bizarra, né? A gente vê muitos e muitos atletas que fizeram uma sequência de vitórias absurdas e não chegaram no cinturão, né? A gente tem o próprio Makhachev de exemplo, a gente teve o Ronaldo Jacaré, né? Um dos casos mais conhecidos aí no peso médio mesmo e tal, entre outros. A gente teve, por exemplo, até mesmo o Johnny Walker, que teve mais vitórias do que isso, todas por nocaute, nocautes muito mais impactantes e não chegou desse jeito, né? Não foi catapultado lá pra frente mesmo com essas 3 vitórias. Então, com certeza, o que tá contando muito pro Poatan é o currículo, né? O currículo ajudou ele e, como eu disse, ainda além disso, né, de já darem um top 4, ainda deram um cara que tem um jogo muito fácil pra ele vencer. Um outro ponto que eu não gostei muito do casamento, dessa luta, é porque eu achei umas, entre aspas, sacanagem com o Paulo Costa, com o Borrachinha. Sim, eu vou defender aqui o Borrachinha. Eu acho que o Sean Strickland deveria ter sido adversário do Borrachinha. Eles já estavam ali se provocando. Era uma luta que fazia sentido pelas posições no ranking. Só que, o que eu acho? Acho que entra de novo a questão do negócio, né? Eu acho que o UFC não ficou muito feliz, eu acho, né? A minha opinião. Que com a história toda do Borrachinha, com a questão do peso, às vezes até o próprio público que meio que tá reclamando, dando um pouco de hate ali pro Borrachinha e tal. Então talvez isso seja meio que ali uma união de 2 fatores, né? De um lado, o UFC precisava dar uma empurrada no Poatan e de outro lado precisava dar uma freada, uma castigada no Borrachinha. Então meio que usou o Strickland pra isso, né? Deu pro Poatan e acabou tirando do Borrachinha. Eu acho que seria uma luta muito emocionante, Sean Strickland e Borrachinha, porque os dois são caras que vão pra frente e trocam porrada franca, vai pra guerra. Talvez até no papel fosse uma luta mais emocionante do que o próprio Poatan com o Strickland, porque o Poatan não é um cara que faz tanta troca franca assim, né? Ele é um cara mais inteligente ali, né? Um cara que fica mais na distância, mais preciso, golpes mais explosivos que às vezes em um só ele derruba e tal, mas vai ser uma puta luta de qualquer jeito. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui então, trazendo essa notícia temos o Poatan extremamente próximo do cinturão. Falando do mérito ali esportivo do ranking, se é justo ou não é justo, eu não acho justo, né? Eu acho que ele passou na frente de muita gente. Eu acho que se fosse pra ser rápido, deveria ser um top 10, ele vencendo um top 5 assim, que aí poderia ser o Strickland, e aí o cinturão. Então assim, no mínimo, sendo muito gentil, pra mim tinha que ter uma luta antes, que seria um top 10, né? O ideal, na minha opinião, seria um top 15, né?
do 15º até o 10º ali, depois um top 10, né, do 10º até o 6º ali, e depois um cara dentro do top 5. Ok, ficaria muito longo? Tá, tudo bem, mas poderia pelo menos uma luta antes, né? Um cara fora do top 5, né, entre a 6ª posição e o 15º, eu acho que seria justo. Eu acho que deram uma acelerada braba aí, né? E o outro ponto, como eu falei, acabou tirando do Borrachinha, então não sei qual adversário que vão dar pro Borrachinha. O Borrachinha, além do Strickland, que ele tava falando ali também, tinha o próprio Vettori, mas, né, enfim, não sei o que vão fazer. De qualquer jeito, o que interessa vamos ter dia 30 de julho Poatan versus Strickland. Poatan, pra mim, é favorito e vencendo, dependendo ali da agenda e tal, pode ser que ainda esse ano, até o finalzinho do ano ali, às vezes no último evento do ano, sei lá, a gente já pode ter Poatan e Adesanya. Então, assim, deram uma turbinada aí pro Poatan, deram uma acelerada bem legal, e muita gente vai falar, mas não seria melhor ele pegar uma experiência um pouco maior no MMA? Tem, pouquíssima luta e tal, não sei o quê. Seria, mas o Adesanya ele já conhece, é um cara trocador, ele já lutou e tal, então não vai fazer diferença ter mais lutas de MMA pra enfrentar o Adesanya, assim como o próprio Strickland. Aí o ponto se o Poatan, vamos supor, né, no cenário mais otimista, que é o que a gente quer, vence o Strickland, luta com o Adesanya no final do ano, é campeão, aí ele como campeão vai ter que defender, aí defendendo tem outros caras ali com jogos que usam um pouco mais a pressão, que usam um pouco mais o wrestling, que pode usar um pouco mais o jiu-jitsu e tal, mas enfim, isso não quer dizer também que vão vencer o Poatan, né, assim como não venceram o Adesanya até hoje. Então o Poatan, eu sei e eu vejo que ele vem treinando todo o resto e eu espero que ele continue assim, né, porque nem sempre as lutas vão ser favoráveis, entre aspas, como estão sendo até agora, né? Então tá aí, a chance de ouro, né? O Poatan chegou no UFC, é um cara que realmente também não podia demorar muito por conta da idade, teve a oportunidade, né? Não pode reclamar que não teve oportunidade. Deram lutas interessantes pra ele, deram agora um cara dentro do top 5, sem ele nunca nem ter entrado no ranking, né? Ele não é nem 15º e já deram pra ele um cara que tá em 4º, e a gente sabe que se ele vencer, como o Adesanya meio que já limpou todo mundo que tá ali em cima, vai acabar sendo a luta casada pra ele. Então, o Poatan tá recebendo aí a oportunidade de bandeja ali, tá ali, ó, ganha que você tá lá. Então, vamos ver se ele consegue aproveitar. Espero que consiga. Quanto ao outro lado, o outro brasileiro, o Borrachinha, espero que dê uma luta que faz sentido pra ele, né? Eu entendo e também não gostei de toda a história lá da última luta dele, mas eu também acho que é sacanagem começar a meio que desprezar o cara, como parece que ele tá sendo desprezado, né? Então, eu, enfim, não acho que também que é muito justo. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que o UFC reserva aí pro futuro dos brasileiros e da categoria peso médio. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!